Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Queria desde já agradecer o interesse e a disponibilidade em estarem aqui hoje. Divulgámos às 6 da tarde no nosso site, futuremd.pt, um vídeo sobre a formação médica, onde abordámos vários temas, a formação geral, o internato da formação específica, e foi feito pela doutora Catarina Reis de Carvalho, em representação do Conselho Nacional do Médico Interno. Aconselho muito verem este vídeo, porque é muito elucidativo. E agora, nesta sessão à noite, vamos ter então a doutora Raquel Barbosa, a quem agradeço a disponibilidade e o interesse, para nos falar um bocadinho sobre como é fazer a formação médica fora das grandes cidades. A doutora Raquel fez o mestrado integrado em Medicina na Nova Medical School, fez o internato de formação específica de Neurologia no Hospital Egas Muniz e fez vários fellowships na área das doenças do desenvolvimento, no Hospital Santa Maria e em Paris. Para além disso, fez internato de ano comum nos Açores e é disso que nos vai falar hoje. Como é exercer medicina fora das grandes cidades e as grandes diferenças que existem face aos hospitais centrais. Vamos ter cerca de 15, 20 minutos de apresentação por parte da doutora Raquel e no fim vamos ter um espaço para perguntas da vossa parte. Portanto, peço que deixem as questões no chat do Zoom, que eu depois mais tarde irei fazê-las à doutora Raquel. Sendo assim, podemos então dar início e passo então a palavra à doutora Raquel. Olá, boa noite e obrigada pelo convite para vir falar da minha experiência do ano comum. Eu fiz o internato, eu fiz a faculdade numa grande cidade, fiz o internato da especialidade numa grande cidade, mas na verdade fiz o ano comum fora do continente, numa ilha e fora de uma grande cidade. Portanto, foi um contraste absoluto. É disto que eu vos venho falar um bocadinho e partilhar um bocadinho a minha experiência e vocês estão mais que à vontade para porem as vossas dúvidas. Bom, vamos lá. Ok. Ok. Isto de fazer medicina fora das grandes cidades ou na periferia tem um bocadinho de romântico e tem sido retratado na literatura. Eu acho que alguns de vocês poderão já conhecer os retratos os retalhos da vida do médico, de Fernando Namora, que não é ficção, são histórias da vida dele como médico na Beira Baixa e no Alentejo, e que nos dizem um bocadinho do que é ser, não na nossa altura, mas do que é fazer medicina há uns anos atrás, fora das grandes cidades. E temos aqui 3 certos que nos veem ele a ser médico como pediatra, como obstetra e como, digamos, um médico de medicina interna a ver um doente com uma insuficiência cardíaca congestiva. E, portanto, é um bocadinho isto que é ser médico fora das grandes cidades. Ele vai à casa das pessoas, ele descreve um bocadinho o ambiente das casas e eu acho que nos dá um bocadinho, ler o livro, isto é a capa do livro que eu li e dá-nos um bocadinho a dimensão do que é ser um bocadinho este médico, que se vocês forem mesmo agora e não fizerem em Lisboa o internato numa grande cidade, vão ver que não é igual, vocês se forem pediatras não vão ver o doente com insuficiência cardíaca, mas se calhar vão fazer algumas coisas um bocadinho diferentes. Aqui num registro completamente de fantasia, mas é uma personagem de ser médico fora de uma grande cidade, que é o João Semana, das Pupilas do Sr. Reitor, que para além desta personalidade de médico, tem uma personalidade de autoridade. E isso é uma coisa que vocês vão ver muito se forem fora de uma grande cidade, é que o médico ainda é reconhecido, e isso eu senti muito, uma característica da autoridade e um grau hierárquico um bocadinho diferente do que é numa grande cidade. E antes de eu vos falar da minha experiência, eu quis ver o que é que havia na literatura ou fora de Portugal sobre o que é ser médico fora das grandes cidades. Há muita coisa nos Estados Unidos, isto porque eles têm uma grande crise de médicos nas zonas mais rurais. Eles criaram, isto é um artigo sobre uma universidade que eles criaram no Arkansas, especificamente para formarem médicos para irem para zonas rurais, para serem médicos de zonas rurais. E isto é um artigo que vai ver o que é que aconteceram a esses médicos, se foram mesmo para essas zonas rurais ou se acabaram por ir para outros sítios. Isto são alguns depoimentos. A maioria dos médicos foram de facto para essas populações mais rurais e para essas não grandes cidades. E esta é uma das médicas formadas que acabam por ir, bom, as populações apesar de tudo são um bocadinho grandes, vamos a falar dos Estados Unidos, mas o que ela diz é que, apesar de não ser a mais rural das comunidades, é pequeno o suficiente para ela encontrar os seus doentes quando vai às compras na mercearia e que ela é capaz de conhecer os seus doentes e ter mais tempo com eles.
Um deles diz que volta para casa e que é capaz de criar as suas famílias no sítio onde ele, Pepe, foi criado. Parte aqui, eu acho que não é bem vocês fazerem o vosso internato na vossa especialidade, mas, por exemplo, um bocadinho num sítio onde não há tantas especialidades, onde não há, por exemplo, dentro da cirurgia, vocês não têm todo o espectro das subespecialidades de cirurgia, se vão para a cirurgia geral e não têm cirurgia plástica, ortopedia ou cirurgia cardiotorácica, se calhar como cirurgiões gerais, não um care womb to tomb, mas um maior espectro na vossa gama de ações como cirurgiões. Eu posso dar depois alguns exemplos do que eu vi em Ponta Delgada, onde fiz o internato do ano comum. Aqui, este care to womb, acho que se pode, aqui numa perspectiva de medicina geral e familiar, uma pequena iniciativa, vocês acabam por seguir os doentes por muito tempo, porque ficam lá muito tempo, não é? Acabam por segui-los durante muito tempo. Mas mesmo nas especialidades que não são de seguir tanto os doentes, eu acho que se pode abranger, vocês vão segui-los em vários domínios. Eu acho que aqui é uma coisa muito importante. Small does not mean stupid. Eu acho que é isto um preconceito. Vou fazer, não vou fazer em Lisboa, não vou fazer no Porto, vou ficar mais estúpido, não vou sair tão bem formado. Eu acho que isto é uma coisa que se tem de contrabalançar e é um preconceito que tem de ser desfeito. Este é um artigo que também encontrei sobre a opinião de uma interna que vai fazer parte do seu programa de MGF, uma zona rural, e isto é o que lhe dizem. Quando falava com os seus mentores sobre que queria fazer esta parte da sua formação numa zona mais rural, eles diziam que estavam preocupados porque não iam ter treino adequado, não ia ter número de pacientes adequados, ou não ia ser evidence-based teaching. Portanto, não ia ser tão bem treinada. Mas a verdade é que ela teve tudo aquilo que esperava, que era relevante, as pessoas ensinavam-lhe, engaging, ou seja, envolviam-na nas decisões, eram direcionados ao problema e davam-nos resposta aos seus problemas e também era bastante divertido. O que vocês vão ver no internato é bastante importante vocês sentirem que estão bem no sítio onde estão a fazer, porque é suficientemente difícil vocês não se sentirem bem e integrados. Isto é de um site, na verdade, é de um pré-med, em que eles fazem programas de shadowing, ou seja, para alunos ainda no pré-med, antes de entrarem nas escolas médicas, mas eles têm uma parte do site que é, vocês sabem que vão ser alunos de medicina e quando vão sair vão ter de escolher se querem fazer o vosso internato em zonas cidade ou zonas fora de grandes cidades, quais são os prós e os contras. E eles apontam várias coisas que têm de ser pensadas quando for para fazer essa escolha. Custo de vida e o que é que vocês vão ganhar. O custo de vida, e isto é uma coisa que vocês podem ter em conta, especialmente se quiserem construir uma família, que é, fora das grandes cidades os custos de vida são mais baixos, nas grandes cidades podem vir a ganhar mais, provavelmente podem fazer mais privada, podem ter mais opções, portanto podem vir a ganhar mais. Fator de competição. Aqui podem ver como por dois lados. Se vocês forem o único interno de cirurgia num hospital, por exemplo, num hospital mais pequeno, vocês provavelmente vão ser o único interno de cirurgia, vão ter todas as cirurgias para meterem no vosso currículo. Se vocês forem um interno de cirurgia no Hospital São Francisco Xavier, há mais 20 e, portanto, vão ter menos cirurgia. Ok. Por outro lado, eu acho que a competição não tem de ser só negativa. Se vocês tiverem mais pessoas, podem vê-la como uma coisa positiva. Se vocês tiverem mais pessoas com quem falar, mais pessoas com quem discutir, mais pessoas com que vos fazerem ser bons, pode ser uma competição positiva. E isso pode ser mais difícil num sítio mais pequeno, com menos pessoas, o que não quer dizer que seja impossível. Eu acho que é uma coisa para pensar e não pensar só, vou para aquele sítio mais pequeno que vou ter muitas cirurgias, não tem obrigatoriamente de ser assim. A relação doente-paciente. Vocês nos sítios mais pequenos, vocês vão ver que os doentes, que é muito mais próximo por razões naturais, não é? Aquilo de encontrar os doentes na mercearia é verdade. Eu estava em Ponta Delgada, encontrava os doentes na mercearia, no centro comercial, na praia, em todo o lado. E isso tem de ser uma coisa com que vocês se sintam à vontade. Vocês dizem, não, eu não quero, não gosto, não tentem ir para um sítio mais pequeno. Vocês acham que é uma coisa que se dão à vontade e que na verdade prezam, acho que é uma coisa para investir porque é muito mais pessoal do que uma grande cidade, onde se calhar a própria natureza dos doentes é diferente. São mais impessoais, são mais frios, os doentes
cidades mais pequenas, pelo menos onde eu estive, eles prezam esta relação médico-doente. E depois, como já tinha dito um bocadinho, indo ao custo de vida, o fator de stress e do ritmo de vida, que obviamente vai ser muito menor numa cidade mais pequena, há menos trânsito, é tudo mais fácil de ir do que numa cidade maior. Falando um bocadinho da minha experiência, começando, eu fiz nos Açores. Porquê? Bom, primeiro porque eu sou dos Açores, primeiro porque era voltar a casa, e eu acho que é um bocadinho como um dos depoimentos a voltar onde, não com a minha família, mas voltar onde já tinha estado, depois de 6 anos fora. Eu acho que alguns de vocês que não estão a fazer, muitos provavelmente não estão a fazer a faculdade na vossa casa, podem sentir essa necessidade de voltar a casa. Depois eu já tinha tido uma boa experiência, fiz o estágio da MGF do 6º ano numa freguesia nos Açores, não na cidade, mas no centro de saúde, e gostei imenso. Faço, por exemplo, o que tinha tido de experiências em hospitais centrais, achei que tinha sido muito mais valorizada, porque era a única, portanto gostei bastante e decidi voltar. Depois conheci uma realidade diferente, não é? Vocês, pelo menos os da Nova, passam por vários hospitais. O único hospital em Lisboa que eu não tinha estado ao fim de 6 anos tinha sido o Hospital de Santa Maria. Portanto, o resto já os conhecia todos. Podia ter ido para o Porto, podia, mas achei que seria um bocadinho mais reproduzir a mesma realidade de grande centro hospitalar. E depois tinha o feedback de colegas com internatos na periferia versus em Lisboa, e eu vi, não é? Eu fui fazer cirurgia geral, medicina interna no São José no 6º ano. E vi o que é que, por exemplo, os internos de cirurgia faziam, que era ficar na pequena cirurgia o dia todo a fazer suturas. E sabia o que é que me diziam os colegas que vinham, por exemplo, dos Açores, diziam, não, nós fazemos imensas coisas, ou de outros sítios mais periféricos. E havia sempre esta ideia de que se forem para fora, se calhar conseguem fazer mais coisas, dão-vos mais liberdade. E estas foram as minhas opções. Portanto, eu fui para os Açores, para São Miguel, mais precisamente, para Ponta Delgada. E este é o Hospital do Divino Espírito Santo. Há especialidades que ele não possui cirurgia cardiotorácica, não possui cardiologia pediátrica, cirurgia pediátrica, neuroradiologia não possui algumas pessoas de radiologia com alguma diferenciação em neuroradiologia, não possui imunohematoterapia e não possui radioncologia, ok? Portanto, há algumas peripécias que posso contar, por exemplo, a cirurgia cardiotorácica de haver uma ruptura da aorta e terem de vir chamar uma equipa, de mandar vir uma equipa do continente e de entretanto estarem no bloco a tentar tapar uma disseção da aorta, os cirurgiões gerais. Há várias coisas que depois vocês se vão percebendo, mas podemos discutir depois. Serve uma totalidade das populações de São Miguel e Santa Maria, portanto são 2 ilhas, num total de 144 mil habitantes, e tem várias especialidades que só estão neste hospital e que não estão, existem outros hospitais nos Açores, que são o da Horta e o da Terceira, mas que não têm todas as especialidades, portanto, por exemplo, neurocirurgia vai servir toda a região. Tem uma dotação de 394 camas, ou teria na altura, agora não sei se os números estão 100% atualizados, 15 camas de prestados, distribuídas pelo serviço de internamentos médicos e cirúrgicos, tem uma unidade de cuidados intensivos polivalentes, uma unidade de neonatologia e uma unidade de cuidados intensivos intermédios. Pronto, isto são as várias unidades essenciais, eu não vou passar por elas todas, mas vocês podem ver que apesar de não ser um hospital de uma grande cidade, tem as várias unidades bem definidas. Tem um serviço de urgência geral e tem um serviço de urgência de médico e cirúrgico e uma ortopedia. E tem um serviço de urgência de otorrino e de oftalmologia que funcionam nos trâmites particulares. E para quem diz que não, que os hospitais mais periféricos podem não ter tanta experiência ou tanta produção científica, eu trago-vos alguns papers que foram produzidos, não por mim, fui médico, fui procurar papers que o hospital e que os internos e que os especialistas do hospital tivessem produzidos. São vários casos clínicos produzidos pelo serviço de cirurgia, pelo serviço de pediatria, cirurgia outra vez. Aqui existe uma grande prevalência da doença de Machado-Joseph nos Açores. Existe um grupo muito importante de ligação entre o hospital e a universidade. Portanto, eles têm várias publicações de Machado-Joseph, novamente serviço de pediatria, novamente Machado-Joseph e a leptospirose. Existe uma grande prevalência de leptospirose nos Açores. Na verdade, eu nunca vi
nenhum caso de leptospirose aqui. Eu acho que as pessoas nem sequer pensam muito na leptospirose aqui. Nos Açores pensam logo na leptospirose. Eu já vou discutir este bocadinho de conhecer outras realidades que vos faz pensar em outras doenças. Portanto, se acham que porque é um hospital fora das grandes cidades não se produz ou não se faz ciência, se calhar não é bem assim e há aqui alguns exemplos. Depois ainda consegui fazer MGF com sítios mais fora das grandes cidades. Chama-se Feteiras, está aqui a fotografia da freguesia, é mesmo assim tão pequenino, ao pé do mar, é o sítio onde em Portugal há a maior taxa de alcoolismo feminino, portanto posso dizer que, ou pelo menos era na altura, não sei se continua a ser, mas era um sítio bastante complicado e o centro de saúde era um médico, uma assistente administrativa, uma equipa de enfermagem e uma assistente social. E eu adorei fazer MGF ali. Agora já não é este médico que está ali, portanto, se alguém pensar em ir para as Feteiras fazer MGF, já não é o mesmo médico, mas eu adorei, foi uma experiência surreal, totalmente diferente do que se vê numa cidade, porque eu achei que encontrei coisas que achava que não eram possíveis de existir em 2000, vou-me obrigar a fazer as contas para trás, mas foi 2013, mas foi uma grande experiência. O que é que eu vos posso dizer de prós? Eu acho que é o contacto mais próximo com os doentes, e não é só porque são sítios mais pequenos, eu acho que os doentes têm uma relação diferente com o médico do que nas grandes cidades. Eu acho que veio o médico de uma forma um bocadinho diferente. Ainda pensam no médico como não é uma pessoa superior, mas não vem como uma entidade, não um bocadinho João Semana, mas quase. Eu acho que isso ainda existe. Se calhar já não se vê tanto nas grandes cidades. Depois, uma grande coisa é, eu senti que não era vista como uma aluna. Eu senti claramente que era útil e que tinha muito maior autonomia do que, por exemplo, eu vejo os internos de ano comum da cirurgia, por exemplo, de São Francisco Xavier, e tudo a falar da realidade que eu agora conheço melhor, não é? Eu, como interna de ano comum e numa equipa de cirurgia, nós éramos 3, novamente, agora se calhar, não é, mas presumo que seja mais ou menos a mesma coisa, nós éramos 3 na equipa de cirurgia de urgência, para fazer balcão de trauma, dos politraumatizados, para fazer balcão de cirurgia e pequena cirurgia. Acontecia, e era eu, um especialista e um interno de especialidade. Se o interno de especialidade e o especialista iam para o bloco, eu ficava com o balcão de cirurgia, com os politraumatizados, com a apoio da medicina, não é? E com a pequena cirurgia. E tinha de passar pelos passos todos. Eu acho que isso faz crescer a responsabilidade e vos dá a possibilidade de ver muito mais coisas. Do que se, acima de vocês, como interno de ano comum, ainda tiverem 20 internos de especialidade, mas não sei quantos alunos vão ter também de fazer coisas. Eu senti isso. Eu não era uma aluna e que as pessoas confiavam em mim para fazer alguma coisa. Depois vocês percebem-se, e eu acho que isto é um pró e não é um contra, das limitações que não são existentes nos grandes centros. Vocês percebem-se do que é fazer coisas, ou seja, por exemplo, vocês vão ao serviço de urgência, não sei se vocês já fizeram urgência no São Francisco Xavier de Medicina e tudo o doente que entra leva com raio-x, com urina 2 e com ECG, independentemente da queixa. Eu não podia pedir isto se não tivesse um raciocínio clínico para pedir. Isso obriga-vos a pensar. Eu não podia pedir tudo o doente que bate com a cabeça, o São Francisco Xavier leva um ataque, sem raciocínio clínico. Porque sim, tudo o doente que tem uma dor de cabeça, sem raciocínio clínico, é pedido um ataque. Não, se fazer isso em ponto delgado. O que vai ter um lado mau, já-vos vou contar. Mas por outro lado, obriga-vos a pensar. Eu acho que isso é a parte boa. Por outro lado, existem grandes limitações também. Em termos de pedido de exames, acho que pode-se. Isto é mais para os doentes do que para vocês. Vocês às vezes vão se sentir de mãos atadas, não conseguimos fazer, não temos para fazer. Eu, se quiser fazer uma trombectomia a um doente que tem um AVC com indicação, eu não tenho e vai acabar aqui. Eu sei que não estou a dar o melhor tratamento, mas não há. Mas isso também vos faz ter consciência do que é que existe e de quais são as limitações, e eu acho que isso vos faz crescer. Não estou a falar do que é o bem para o doente, estou a falar do que é que vos faz para vocês e do que é que vos faz pensar. Por exemplo, há limitações a níveis de exames de imagem, nós não temos ressonância, por exemplo, de crânio, existe facilmente no serviço central. Em termos de especialidades, por exemplo, estas
história que eu estava a contar da senhora com a disseção da aorta, teve de vir aqui de fora e depois, com confusão, a senhora não se pode salvar. Há limitações intrínsecas, mas eu acho que isso vos faz também aperfeiçoar as vossas estratégias de pensar e os vossos skills. Nem sempre corre bem, é verdade, eu acho que isso depois é uma limitação do funcionamento e das estratégias terapêuticas. Acho que há a possibilidade de experimentarem e verem mais coisas sem dúvida alguma. Um lado, porque há menos pessoas para concorrerem a elas, e outra coisa, porque as pessoas que os recebem acho que estão mais abertas. Por outro lado, é uma coisa que eu acho que, por um lado é específica dos Açores, mas eu acho que há vários sítios em Portugal que têm doenças bastante específicas que são resultado de uma maior, serem mais fechados em si, ou de serem enclaves populacionais, por exemplo, as doenças recessivas, como são mais isolados, vão ter esta maior prevalência, imensa fibrose quística na pediatria, vi muita doença de Machado-Joseph, vi muita leptospirose, fruto de ser uma zona mais rural e as pessoas terem mais contacto, não vi leptospirose nenhuma, se vocês forem, por exemplo, eu não vi brucelose, porque todos os animais são testados para a brucelose, mas acredito que se forem para algumas zonas, não sei se toda Portugal continental é testado para a brucelose, vocês provavelmente não vão ver brucelose em Lisboa, a não ser que tenham alguém que vá à terra e faça o queijo e não seja pasteurizado e traga a brucelose, mas se forem para alguma zona mais de fora, mais no campo, se calhar vão ver. E vão experimentar pequenas realidades de cada um dos sítios. Por exemplo, há umas zonas perto de Fátima, onde existe muitas doenças, bom, estou a falar das doenças neurológicas, mas muito existe muita DRPLA, e há assim umas zonas mais específicas. Ali para o Alentejo vocês vão ver muitas apraxias oculomotoras. Vocês conseguem ver aglomerados de algumas doenças muito específicas em isolados populacionais. E conseguem perceber algumas doenças mais fruto de algumas atividades ocupacionais. Por exemplo, eu vi intoxicações por organofosforatos, vi uma intoxicação por paraquat, que é um veneno que já não se usa, mas no dia a dia numa grande cidade que havia, coisas que são típicas de uma vivência mais rural. Os contras, pode haver menos atividade científica e menos possibilidade de população. Sim, se calhar teoricamente vocês têm menos doentes, se quiserem fazer grandes estudos populacionais, sim. Claro que têm mais doenças raras e fazem mais casos. Depois, eu tive um horário muito mais completo de ano comum que se calhar muitos colegas meus fizeram numa grande cidade. Se vocês são tidos em conta como uma pessoa que trabalha no serviço, se vocês são... Fica no meu OneDrive. Tá. É online. Ok? Não percebi. Acho que foi só alguém que deixou o microfone ligado, peço desculpa. Não faz mal. O que eu estou a dizer é, vocês podem ter dois objetivos para o ano comum, que é ou irem descansar um bocadinho, justo, ou irem trabalhar. Eu acho que trabalhei muito no ano comum porque contam que vocês como uma pessoa que vai trabalhar e que vai ser quase um interno de especialidade de primeiro ano. Portanto, se querem um ano comum mais relaxado, já podem só fazer pequena cirurgia. Depois tem o peso económico. Se vocês não vão para um sítio, se vocês são de Lisboa e vão para um sítio diferente, se calhar vão ter de gastar mais dinheiro em deslocação. Ou se por outro lado vocês já vão para um sítio fora, já não gastam esse dinheiro, mas é isso. Dos contras, outra coisa que eu não pus aqui é vocês vão se sentir se calhar mais vezes impotentes do que se sentiriam, por exemplo, em Lisboa, que vocês querem pedir uma ressonância e pedem. Enquanto às vezes queria pedir uma ressonância e não pedia. Mas acho que isso também nos faz pensar no que é que eu preciso justificar, como é que eu vou justificar, como é que eu vou argumentar, o que pode ser usado dos dois lados. Novamente eu pensar no vosso lado e não no lado do doente. Ok? No matter what, vocês têm de ser o Dr. Unicórnio, melhor que todos os outros médicos, onde quer que vocês façam a medicina. Ok? E era isto que eu tinha para vos dizer. Estou à vossa disposição para o que vocês quiserem. Muito obrigada, acho que a palestra foi elucidativa. Pedi então aos participantes que deixassem as questões aqui no chat do Zoom e eu depois posso lê-las. Temos já uma pergunta, que é se sentiu algum preconceito de ter feito o internato do ano comum nos Açores quando voltou a Lisboa para fazer a formação específica? Não, nada.
vocês vão sentir uma coisa, que é se vocês não fizerem o internato no sítio onde vocês continuam a fazer o internato da especialidade, vai ser outra vez um adaptar de novo, não é? Vocês não conhecem o sítio, não conhecem o sistema informático, é difícil, mas não, comparado com uma pessoa que já tenha feito o internato do ano comum no mesmo sítio, não é? Vocês já vêm num contínuo, já conhecem como é que as coisas trabalham, mas começar de novo é sempre bom. Portanto, não senti preconceito nenhum. E, portanto, se é por isso, acho que não. Se as pessoas o pensaram, não me o disseram. Portanto, eu acho que ganhei com isso. Portanto, porque me deixaram, por exemplo, eu fiz um estágio de neurologia lá e fiz um estágio de intensivos de um mês. Portanto, não. A próxima pergunta é se ter feito o ano comum fora das grandes cidades se moldou a sua escolha de especialidade depois. Não. Não. Na verdade, tentaram. Eu queria ir para a neurologia, sempre quis ir para a neurologia e sabia que ia para a neurologia. Mas se tivesse mudado, eu adorava cirurgia, eu odiava cirurgia e passei a gostar imenso de cirurgia após ter feito o meu internato médico nos Açores. Não mudava de especialidade, porque eu já tinha sido aqui para a neurologia, mas mudou a minha visão de cirurgia geral. Não iria para a cirurgia geral nunca na minha vida, porque sou incapaz, mas gostei imenso e mudou muito a minha forma de ver cirurgia geral. Apesar de não ir, mudou muito. A forma como integrar o que eu passei a fazer, é de vocês passarem 4 horas no bloco a olhar à distância para qualquer coisa, a vocês de facto fazerem alguma coisa, gostei muito e não iria, mas mudou muito a minha forma de ver a especialidade. Perguntam também se sentiu um bocadinho desamparada por terem dado mais autonomia. Não, nada. Ou seja, dão-te uma autonomia, mas dão-te uma autonomia supervisionada. Ou seja, não é lançarem-te à selva. As pessoas dizem-te para te fazer, mas dizem-te como fazer. E como toda a gente sabe que tu existes, porque não são muitos, não é tipo, são 100 IACs. E portanto, acho que ser mais não sei quantos alunos, e acho que ser mais dois, são 30 IACs, toda a gente sabe quem és tu e toda a gente sabe o teu nome. Se fores pedir ajuda, toda a gente te ajuda. Por exemplo, nós fazíamos, a partir das 20 horas não havia ortopedia. E, portanto, quem estava de cirurgia tomava conta da ortopedia. Calculou que isso ia ver de ortopedia, era na altura zero agora, era na altura zero. Portanto, o que acontecia era que os ortopedistas nos deixavam o número, nós mandávamos para o e-mail deles as radiografias e se eles pedissem, eles vinham. Se não tinham de fazer nada. Ou se os cirurgiões iam para o bloco, na medicina alguém sabia que vocês estavam sozinhos e que passava para vos ver. Vocês suturavam sozinhos, mas se vocês não quisessem suturar e quisessem esperar, não eram obrigados. Nunca tive de fazer nada sozinha que não quisesse ou que não estivesse confortável ou não tivesse ninguém a quem pedir ajuda. Eu acho que era uma autonomia que vos faz crescer e que vocês sabem que têm alguém a quem podem pedir ajuda. Eu acho que isso é importante, saber que não estão lançados. Em alturas em que eu fiquei, pensei, vou ter de fazer sozinha, mas eu sabia que tinha alguém que podia ir. Por exemplo, saí num ECG e vê um Supra da ST, pensei, e agora? Sabes que tens alguém que pode te resolver a seguir. A próxima pergunta é se depois da especialidade pensa ir outra vez para a periferia, uma vez que teve essa experiência. Não por uma razão, por várias razões. Primeiro porque, apesar de eu ter gostado, há várias coisas que eu não gosto e que estão a mudar a dizer, que é, eu não gosto que os doentes estejam sempre, que são pessoais. Eu acho que o hospital, gostei muito das pessoas do hospital, gostei muito dos serviços de medicina e de cirurgia, acho que funcionam muito bem, seguram o hospital. Agora, por exemplo, há dinâmicas de serviços com que eu não me identifico a trabalhar. Essa é uma das razões. A outra razão é aquilo de encontrarem os doentes em todo o lado, é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Está na praia e está o vento do lado e dizer senhora doutora, a mim eu não gosto, mas pode haver pessoas com que se identificam. Eu tenho amigas que fizeram a faculdade toda aqui, que voltaram para lá e que não se importam.
Mas isso são questões pessoais e eu acho que é isso que cada um tem de pensar quando escolhe o seu sítio. Consegue ou não funcionar com isso. Próxima questão, diz olá Raquel, e sentiu que foi mais difícil integrar a investigação depois de voltar a Lisboa? Não. Acho que não. Na verdade, por exemplo, nós fizemos, eu quando estava com o MIAC, nós não publicamos porque, enfim, nós fizemos um trabalho muito engraçado que foi de rever todos os casos de leptospirose dos últimos 5 ou 10 anos no hospital e fazer o outcome dos doentes, fazer um trabalho estatístico, a relação entre idade e outcome. Portanto, não achei que foram tempo perdido. Não achei que se estivesse cá as pessoas me fossem dar mais suporte a fazer alguma coisa durante o ano comum. Posso estar enganada e não acho que tenha sido um ano perdido e dizer a seguir não posso fazer investigação. Acho que vocês podem sempre, depende de vocês. O internato do ano comum e o internato médico é vosso. Não depende nem do vosso futuro, nem do sítio onde vocês estão. Depende muito de vocês e do que vocês fazem dele. Vocês podem ser o melhor tutor do mundo, no melhor sítio do mundo, se vocês não quiserem fazer nada do vosso internato, esqueçam. Portanto, acho que me deu, acho que me deu uma perspectiva muito grande. Eu lembro-me de várias coisas da medicina e de como funciona a medicina e não me deixou nada atrás em termos de poder pegar numa investigação científica. A próxima pergunta é se acha que para alguém que quer fazer o ano comum fora das grandes cidades, se faz falta fazer antes um estágio extracurricular nesse mesmo local. Acho que não. Acho que não. A ideia que eu tenho, que toda a gente me diz que vai fazer, tenho algumas pessoas que conheço que foram fazer internatos fora do sítio, fora de Lisboa, é que as pessoas normalmente são bastante acolhedoras, vocês não precisam de os conhecer antes. Eu quando fui para o Hospital Tonte Delgado, eu fiz o estágio da MGF no centro de saúde, não passei no hospital. Portanto, as pessoas que eu conheci no centro de saúde não voltei a contactar quando fui fazer o ano comum. Eu não conhecia as pessoas no hospital, apesar de ser Tonte Delgado e aquilo ser pequenino, nós não nos conhecemos todos. E portanto eu não conhecia as pessoas no hospital e houve colegas que não eram dos Açores, que eram de Lisboa, que eram do continente, e que foram fazer o ano comum aos Açores sem qualquer relação e que gostaram e que se deram bem. Portanto, acho que não é preciso fazer essa experiência antes. Se vocês quiserem perceberem se gostam ou não, se calhar é melhor começarem por um período mais pequeno. Não é? Em vez de irem logo bem, vão um ano e agora odeio isto e tenho de ficar aqui. Pode ser bom um trial, mas não diria que agora não fiz e já não posso ir. Não. Mas se quiserem experimentar, só para ver se gostam da sensação de não estarem num grande sítio, vocês não são que adoram todos os dias ir ao teatro, ou ir a um grande cinema, ou fazer coisas culturais e de repente vão para um sítio onde não tem, se bem que Ponta Delgada não é assim, tem teatro e tem concertos, tem tudo. Mas se for essa vossa impressão de será que eu consigo não estar numa grande cidade, que é melhor experimentarem num sítio, um trial de menos tempo antes de irem para um ano. Sim. Ou um ano, ou 5 anos, ou 4 anos, se quiserem fazer, se a falar do internato de especialidade. A próxima pergunta é dificuldades de adaptação quando voltou para o Hospital Central, ou se a transição foi fácil e quais foram as maiores dificuldades? Assim, também já tinha vivido em Lisboa 6 anos, não é? Portanto, pois. No hospital, as dificuldades são as que vocês vão escolher quaisquer que for o novo hospital que vocês vão, quer sejam para o Central, ou seja, vai ser quando vocês mudam, que é não conhecerem as pessoas e terem de formar uma rede de contactos nova, que isto funciona tudo como uma rede de contactos, né? Vocês vão ter de conhecer as enfermeiras, vocês vão ter de conhecer os auxiliares, vão ter de conhecer aqueles colegas das várias especialidades a quem vão ter de saber quem é que vão pedir coisas, vão ter de saber como é que vocês vão pedir, vão ter de funcionar com o sistema informático. Mas isso vai ser igual, que é vocês mudam de um periférico para um central para um periférico, ou de um central para um central, não é? É construir de novo uma rede. Eu acho que isso já se uma dificuldade. E não é uma coisa má. É difícil, mas obriga-vos a utilizar os vossos recursos. Eu não acho que seja uma coisa má.
Eu tive de fazer isso quando fui para Ponta Delgada, quando fui para Ponta Delgada para aqui, quando fui fazer fellowships em Santa Maria e quando fui para Paris. E é desesperante nos primeiros tempos, mas depois vocês ganham cada vez mais recursos. Portanto, acho que não é necessário, não é uma dificuldade. Pergunto se alguém tem mais perguntas, que já não temos mais perguntas no chat. Se quiserem, podem também ligar o microfone para falar. Bem, acho que não. Dou assim terminada a palestra. Agradeço mais uma vez à doutora Raquel, acho que a palestra foi muito boa e ficámos todos a perceber mais um bocadinho sobre esta questão. E muito obrigada. Sexta-feira tens. Nada, obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada. Surgiu. Sim. Surgiu aqui uma última questão agora. Qual é a melhor altura para começar a contactar com outras regiões para alguém que é de Lisboa? Eu acho que vocês vão contactar diretamente, vocês concorrem. Ou seja, vocês quando fizerem o concurso do... Ou seja, eu não contatei pessoalmente com ninguém. Eu quando fiz o concurso do ano comum, pus lá a cozinha a dizer que queria ir para os Açores. Ou quando vocês fazem o concurso da especialidade, concorrem para um sítio. Agora, vocês imaginam que vocês querem ir para a especialidade. O que vocês podem tentar é, antes, ir aos sítios e tentar perceber como é que as coisas funcionam. Isso faz antes da especialidade, não é? Vocês podem ir lá, queria ver como é que é. Ou podem fazer isso para o ano comum. Tentar perceber como é que é o hospital, o que é que as pessoas dizem dele, mas eu acho que vocês não têm de contactar diretamente o sítio para vos aceitar. No ano comum não, na especialidade não. Podem tentar perceber como é que é o ambiente e ir lá saber como é que são as pessoas. Isso sim, mas é uma coisa que se faz informalmente e que não é obrigatório. Não sei. Qual é a melhor altura para experimentar? Eu acho que quando é que vocês podem sair? Eu só pude sair para fora em MGR no 6º ano, na altura. Foi a única altura que me deixaram sair do círculo aqui de Lisboa. Não sei se agora isso já mudou. Pronto, acho que era mesmo. Muito obrigada. Na altura foi só a MGF no 6º ano. Foi a minha única hipótese de sair, foi nessa altura. Antes, vocês têm Erasmus, mas Erasmus vão para as grandes cidades. Porque ninguém quer ir fazer Erasmus para uma terriola, não dá certo. Mas eu fui, na minha altura, foi no 6º ano. Era MGF, 6º ano era a altura que nos permitiam ir fazer fora. O resto era tudo nos grandes hospitais. Diria que Vila Franca, que vocês vão, ainda conta como grande cidade. Sim, ok. Então, a última pergunta. Muito obrigada mais uma vez. Temos então a ação paralela sobre pediatria para encontrar-vos todos aqui. Obrigada. It's with these hands and the hands of our 6,500 professionals that we've gotten to where we are today. And it's because of these hands that we've built a brand to be proud of. And that's why we communicate to our clients the message, it's good to be in good hands. Your hands. In the hands of those who materialize our mission to help people live healthier lives and to help make the health system work better for everyone. You who dedicate your lives to the well-being of others. You who push yourselves every day to be there for the best and worst moments in the lives of our clients. And it's through you that we demonstrate our values and show our pride. Proud to be a point of reference for the quality of our services and safety of our patients. For the health experience we provide, for the technology we employ, and for supporting the communities to which we belong. It's with your dedicated, professional hands, hands that truly show that caring is in our nature, that we are proud to be Luzievich. It's good to be in good hands. Your hands.